vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
paz do Senhor, estamos dando início ao nosso programa do dia 3/11 de 2024. Não vou falar para vocês aquilo que o Walter falava, que o tempo está passando muito rápido, né? Mas está passando mesmo. Nosso tema é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto continua o mesmo, os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias no preparo para o arrebatamento. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 2, verso 12 a 17 e Mateus capítulo 13, verso 31. E antes de começarmos, eu queria apresentar a vocês o grupo de Teresópolis. Alexandre Peçanha, diácono em Teresópolis, da Igreja da Várzea. Isso. Pastor Jânio Leonardo Loss, estou pastor na ICM Caleme, também em Teresópolis. Teresópolis. Rafael Peçanha, da Igreja da Várzea, de Teresópolis. Isso. Douglas, do grupo Semente Preciosa, a pessoa mais conhecida do Rio de Janeiro e do Brasil. Amém. Sim? Também congregando na Semi-Várzea, né, de Teresópolis. Amém. Primeira pergunta é a seguinte: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 17, identifica as 3 promessas feitas ao que vencer e o sentido profético de cada uma delas. É interessante vocês falarem sobre as 3 promessas, tá? Nós temos aí a resposta do diácono Bruno Oliveira, de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Nós vamos assistir o vídeo e assim que voltarmos, o pastor Jânio vai fazer as considerações. Amém? Podemos ver que as 3 promessas feitas ao que vencer é comer do maná escondido, receber uma pedra branca e um novo nome. O maná nos fala da palavra revelada. A pedra branca nos fala da absolvição dos fiéis, daqueles que venceram. E o novo nome fala de um novo nascimento. Assim como está escrito em Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. A paz do Senhor Jesus. Pastor Jânio, suas considerações sobre a pergunta, já foram ditas aí as três promessas. Por favor. Eu gostaria de comentar a respeito da palavra ao que vencer. Uhum. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a promessa para nós que temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né, que cremos e que temos fé, é de que nós vamos participar todos os dias de uma palavra que é uma palavra revelada. Assim como o maná caía todos os dias para o povo de Israel, para trazer alimento, sustento e para garantir a vida do povo de Israel. Assim, a palavra revelada ela tem sido disponibilizada para nós todos os dias, nos garantindo alimento, a bênção do Senhor, a revelação do projeto do Senhor e da vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, a palavra revelada, o maná escondido que o Senhor tem nos mandado. A pedrinha branca fala também da absolvição. No passado, existiam 2 pedras, né? Uma branca e uma preta. Aquele que recebia a pedrinha branca, ele estava absolvido. Então, o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e na cruz do Calvário, ele nos deu a absolvição dos nossos pecados. A Bíblia diz assim, que o Senhor, todo aquele que nele crer, tem a vida eterna. Então, nós recebemos do Senhor Jesus também essa pedrinha branca, a absolvição, que é o símbolo aqui da pedrinha branca. E o nosso novo nome escrito, né? Porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida que ele deu lá na cruz do Calvário, que ele derramou a sua vida na cruz do Calvário, eu recebo, né? Então Cristo vive em mim. Agora eu tenho uma nova forma de vida, uma nova vida, né? Passei da morte eterna para a vida eterna. Seria bom a gente fazer umas considerações sobre o maná. Douglas, como era o maná? É interessante, né? Até o pastor Jânio já começou falando aqui um pouquinho acerca dessa questão histórica do maná para o povo de Israel. E é importante nós relembrarmos porque o histórico profético, para nós, ele está sempre relacionado, né? Então, para o povo de Israel, o maná, como o pastor falou, né? Era uma porção diária. E essa porção diária, ela não dava para você guardar para o dia seguinte, né? E esse alimento, que era o maná, ele era um alimento que ele tinha que ser colhido pela madrugada, cedo. E ele também é um alimento que ele tinha que ser trabalhado, né? Ele tinha que ser trabalhado. E profeticamente para nós,
esse maná escondido, como o pastor falou, né? Que é essa palavra revelada, é o próprio Senhor Jesus que se revela a nós, né? Porque o Senhor Jesus, ele vai falar, lá em João 6, ele vai falar: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para o que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o Senhor Jesus, a partir da morte e ressurreição dele, ele era o maná escondido, que o homem não conseguia encontrar pela sua própria razão. Depois que ele ressuscitou, ele tinha que se revelar. E a mesma coisa conosco, né? Quando ele se revela para nós, ele nos dá vida. E é uma porção diária porque é o evangelho eterno que nós vivemos, né? É uma novidade de vida. A cada dia o Senhor, ele se revela mais a nós. Como o provérbio diz, né? É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, todos os dias o Senhor quer se revelar a nós, igreja fiel, até chegar o dia que estaremos com ele na eternidade, né? Uma vez pastor Dodge, saudoso pastor Dodge, né? Ele era pastor da minha igreja lá em Anchieta, e ele falava o seguinte: se você tem uma família, aquela porção era para a sua família, somente para a tua família. Se você pegasse em excesso, aquilo estragaria. A porção diária era para aquele dia, somente para aquele dia, para você receber uma bênção naquela hora. E como você falou, né? Ele tinha que ser preparado. Qual o preparo dele? Podia ser feito de várias maneiras, não tinha uma receita padrão, né? A palavra hoje na nossa vida ela é diária e direcionada àquela necessidade que nós temos hoje. Não existe um padrão de palavra, né? Não existe uma palavra que não seja revelada na nossa vida. É isso. E o interessante é que tem que ser trabalhado, né? Aquilo que o Senhor nos dá, né? As promessas que o Senhor nos dá, as bênçãos, tem que ser trabalhado na nossa vida. Não é entrar no ouvido e sair pelo outro, não. Nós temos que botar em prática, né? Temos que transformar o nosso viver a cada dia. Com certeza. Vamos lá, então. Pedrinha Branca, tu sabe? Pode falar pra gente, Eu queria Rafael? comentar um pouco ainda sobre Com certeza, o maná. fica à vontade. Quando a gente fala do maná escondido, como o Douglas também começou falando, é o próprio Senhor que ele se revela. E a gente vê isso ao longo de vários momentos da palavra. Como, por exemplo, no momento dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles desciam de Jerusalém para Emaús, que eles andavam ao lado do Senhor, já ressurreto, mas para eles, Jesus Cristo ainda estava morto. Eles tinham ali, mas o maná estava escondido para eles naquele momento. Mas quando eles se reúnem, que Jesus parte o pão, então o maná ele se revela. Então eles conseguem ver e ver, olha, Jesus está vivo. Não ardia os nossos corações quando ele falava conosco. Então é um momento onde o maná escondido ele passa a ser revelado. E é essa ação que houve do adversário contra a palavra, que foi de esconder a palavra, mas não adiantava. Porque a palavra, Jesus Cristo, se revelava aos seus servos. E a revelação, ela não vinha para qualquer um, mas ela vinha conforme a promessa de Apocalipse, aos que vencerem. Então, aqueles que eram remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que eram servos, aqueles que estavam em comunhão, esses sentiam um maná revelado na vida deles. E por que nome novo, Alexandre, sabe? Nome novo, ele vem nos falar de uma novidade de vida. Nicodemos, quando ele pergunta ao Senhor Jesus, né, o que era necessário, o Senhor Jesus fala que era necessário que se nascesse de novo. E como o Senhor foi à cruz do Calvário, quando ele dá ali a sua vida, aquela vida ela gera uma igreja. E a igreja, o sentido da palavra original, eclésia, né, retirados para fora, nós fomos retirados ali, formados uma igreja fiel do Senhor. E fomos feitos novos pelo sangue do Senhor Jesus. Desde que a igreja se formou, por todos esses anos, até o momento do arrebatamento, até o momento em que todos serão chamados, né, dados nomes novos, porque nós fomos absolvidos pela entrega do Senhor Jesus na cruz. Então esse nome novo, né, o Jânio, será diferente de tudo, né? Você tem uma nova identidade, você tem tudo novo. Seu nome deve estar escrito lá no livro da vida, comparando com a Pedrinha Branca. Com certeza, o Senhor Jesus conhece, né, esse novo nome, só Ele conhece, porque Ele deu a sua vida e pagou um alto preço por nós, né? Na eternidade nós vamos conhecer, assim como também em Apocalipse fala que Jesus tinha um nome que ninguém conhecia.
assim nós também temos um novo nome, é um novo nascimento, é uma nova forma de vida. Não mais vivo eu, mas Cristo vive. Glória a Deus. O Amém. interessante é que o novo nome ele vinha escrito na pedra branca, né? Como o pastor falou inicialmente, a pedra branca ela fala da absolvição. E quando a gente fala de absolvição, a gente não fala simplesmente de uma extinção de punibilidade depois daqueles fatos, mas a gente fala de todo um histórico passado, de todos os antecedentes que são apagados mediante a absolvição. E é o que acontece, né? A palavra nos garante, o Senhor fala que dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Então, quando a gente é absolvido, a gente não fica apenas sem a punição, mas o Senhor se esquece de todos os nossos pecados. Todo o nosso histórico é limpo. E é daí que vem o nome novo, né? Escrito na pedra, por quê? Porque é um novo nascimento. Perdoados estão os teus pecados, não é isso? Exatamente. É um novo nascimento, uma nova pessoa. Então, aquela pessoa que praticou os pecados lá atrás não é a mesma pessoa daqui para frente. Agora é lavada e remida pelo sangue de Jesus. É um novo nome como servo do Senhor. Uma identidade como servo na presença do Senhor. Interessante que a pergunta diz o seguinte: ao que vencer? Quem é que vai vencer? É a promessa que está lá em Apocalipse, no final de Apocalipse. Isso, mas que quem? eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Aquele que vai vencer é a igreja fiel. Aquele que tem no seu coração é remido pelo sangue e guarda a palavra no coração. É interessante, né, que aqui é o processo, né, que nós estamos vendo, é o processo de salvação. Então, quem tem ouvidos, né, lá em Cantares, o Senhor fala, né, levanta, amiga minha, formosa minha, vem. Então, uma vez, quando estávamos mortos, essa voz, ela foi até nós e nos falou, né, levanta. E quando nós levantamos, né, o homem levanta da morte, ele está o quê? Com fome, faminto. E aí nós comemos esse maná escondido, que é o Senhor se revelando. Quando o Senhor se revela a nós passamos então a viver uma nova vida. A ter essa pedra branca, né? Ele absolve, ele lava todos os nossos pecados, como diz no Apocalipse, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Nós passamos a ter acesso a esse sangue do Cordeiro que absolve os nossos pecados. E a partir de então, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, né? Nós temos um novo nome, uma nova esperança. Ao que vencer diariamente, minuto a minuto, né? Por isso nós temos o clamor permanente. Nós temos a nossa luta que é vencida a todo momento. Se você for, né, como diz a religião, você simplesmente aceitou Jesus, está salvo. Não. O ato e processo, né? O ato é diariamente, o processo também, o processo é diário. Se não houvesse isso, a gente não seria salvo. A todo momento nós pecamos, não é isso? É isso. Por isso nós somos mais do que vencedores, né? Foi o que o João falou. Amém? Eu gostaria de complementar com um certeza. versículo, um texto, né? Na verdade é mais de um, está ali na primeira carta de João, no capítulo 5, e diz assim, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E o versículo anterior ele diz assim, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Ou seja, é o processo de guardar, né? De viver a palavra do Senhor, de viver de fé em fé, né? E a fé é essa, pela graça somos salvos mediante a nossa fé. Então essa fé que o Senhor Jesus, que foi derramado sobre as nossas vidas e que nos levou a crer em Cristo Jesus, essa é a vitória da igreja, né? A vitória da fé daquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu, mas ressuscitou e um dia há de voltar. Amém. Mais alguma coisa? Amém. Não? Como o Senhor disse a Moisés no deserto, né? Diga ao povo que marche, né? É uma caminhada diária, né? Caminhada, todos os dias, com certeza. Nós nos colocamos na presença do Senhor, clamamos o sangue de Jesus, somos libertos e vamos caminhando assim, dia a dia, até chegar ao grande dia do Senhor. Nós vemos isso no maná, porção diária, alimento diário, palavra diária, oração diária, resposta diária, não é isso? Podemos seguir? Amém. Pergunta número 2, considerando a pergunta anterior e a relação dos fiéis destacados no texto, cite o nome de um dos fiéis que é mencionado. Nós temos a resposta de Giovanni Maia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos ver depois, Douglas,
se você puder nos ajudar. Amém. Ele ficou triste porque eu falei olhando para ele, né? Podemos assistir o vídeo. Nós vemos que um dos irmãos que foram fiéis, mencionado no texto de Apocalipse 2, versículo 13, foi Antipas. E nós vemos que ele foi fiel porque ele escolheu não negar a fé, não negar a salvação em troca da sua própria vida. E que ele foi vitorioso porque ele reconheceu que a recompensa que o aguardava na eternidade era muito maior e é muito maior do que qualquer valor que nós podemos encontrar aqui no mundo. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí a resposta do Giovanni. Eu queria agora que você desse início à nossa resposta do grupo aqui. Amém. É interessante, né, que, como foi falado pelo Giovanni, Antipas, ele foi ali o último mártir, né? Então a palavra faz menção de Estevão como primeiro e Antipas como último mártir ali na igreja de Pérgamo, né? Ele foi fiel até o fim. Ele não negou aquilo que era a mensagem que o Senhor revelou a ele, né? Jesus estava vivo e era por isso que a cada dia ele vivia, né? Ele teve um encontro com o Senhor e aquilo foi tudo para ele, né? Da mesma forma que é para nós, né? Na medida que nós somos fiéis até o fim, o Senhor, ele é fiel conosco, né? Alexandre, Antipas, ele viveu quando? O que ele era? Sim, Antipas, ele foi bispo em Pérgamo, tá? No período de 54 a 68. E como bispo, né, ele enfrentou a dificuldade do culto. Porque nós sabemos pela história que os imperadores romanos, eles se autoproclamavam divindades. Os Césares eram deuses, né? Eram maiores. Se consideravam. Se consideravam, né? Os maiores. Mas Antipas, o que aconteceu? Ele se negou a prestar o culto ao imperador. O culto era para o Senhor. Né? Em função disso, ele foi perseguido, ele foi martirizado. Porque ele, como o irmão falou, ele não negou a fé. Ele não negou ao Senhor Deus, né? Em função dos homens, né? Da razão humana. Mas ele buscou o absoluto, o Senhor. Ele foi fiel, literalmente, ali até a morte. Esse foi Antipas. Quer falar alguma coisa, Jânio? Sim, como eu citei no versículo, no capítulo de João, a palavra fala que a nossa vitória é pela nossa fé. Então ele venceu porque ele não negou a fé. Nós vencemos quando nós não negamos a fé, permanecemos fiéis ao Senhor. Ele foi o último, isso, Rafael? O último mártir? O último mártir na igreja. O último mártir. Isso. Tá, mais alguma coisa? Antipas, ele foi um daqueles que não amaram a sua vida até a morte. Né? Então a gente vê alguns mártires na palavra do Senhor. Eu lembro aqui também de Estevão, e a experiência era uma, né? Era uma fé, era crer no Senhor, de modo que a vida já não tinha mais valor. A vida já não importava mais. O que importava era o Senhor. O que importava era a eternidade. O que importava era falar do Evangelho, falar de uma experiência que eles haviam vivido. Então, para Antipas já não importava mais se preservar diante do imperador. Já não importava mais falar que o imperador era Deus, porque isso preservaria a vida dele. Mas maior do que a vida dele era anunciar o Deus que ele servia. Então, independente de como os imperadores se achavam, independente das lutas que se levantavam, Antipas ele tinha certeza no coração de quem ele servia. Então ele sabia que, assim como Estevão tinha visto os céus abertos, ele sabia que ele veria os céus abertos para ele também. E essa é a certeza da igreja, que independente do que aconteça, independente das lutas que se levantem, nós vemos os céus abertos para nós. É a nossa esperança de que ele morreu por nós, ele ressuscitou, e nós, quando morrermos, vamos ressuscitar para estar ao lado dele. Louvado seja o nome do Senhor. Isso lembra muito as mortes nas arenas, né? A gente sempre lembra que as famílias se reuniam, cantavam durante a madrugada, antes da morte, e durante aquela matança, não é? As pessoas desciam da arquibancada para ir junto, falando de Jesus. E Antipas foi um dos últimos a falar isso, levou o seu próprio corpo a isso, por isso que ele foi vencedor, não é? Será que nós temos alguns vencedores hoje que fazem isso? Provavelmente muito poucos, né? Mas nós sabemos que nós seremos vencedores em Cristo Jesus.
É interessante, né, que até na história relata que ele mesmo, na morte dele, ele estava lá clamando, tava, nos últimos momentos de vida ele estava clamando até o último suspiro, né? E é o que o Senhor fala, né? Foste fiel no pouco, no monte te colocarei, né? Naquele momento ali ele estava sendo fiel no pouco, nos últimos instantes da vida dele. Mas o Senhor estava chamando ele, né? Entra no gozo do teu Senhor, é o teu momento. Bem, mais alguma coisa, Rafael, Jânio, Alexandre? O capítulo 11 de Hebreus, ele relata vários servos do Senhor que venceram pela fé. Não amaram a própria vida, não amaram, né, os bens materiais, pelo contrário, ansiavam uma pátria a qual eles não conheciam, mas que eles já criam. E nós hoje também, né, nós vivemos por esta pátria, que é a eternidade, que nós ainda não conhecemos, mas que pela palavra e pela revelação nós cremos, né, que a gente há de morar na eternidade. Então nós não negamos o nome do Senhor, nós permanecemos fiéis, porque não esperamos nada para esta vida, tão somente para a vida eterna. Amém. Podemos seguir em frente? Amém. Pergunta número 3. Qual foi o alvo que o adversário queria atingir e destruir na igreja de Pérgamo? Nós temos a Isa Giovana, da Caicó, Rio Grande do Norte. Vamos assistir, depois nós voltamos conversando um pouquinho. Amém? O alvo era a doutrina da fé. Sem a fé, sem o Espírito Santo, a igreja morre, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O adversário introduziu doutrinas estranhas para corromper a fé, levando o homem ao culto litúrgico, à idolatria, algo que era meramente aparência, pois não tinha a operação do Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Bem, vamos lá, Rafael. Agora você vai falar sobre o alvo do adversário, qual era? O alvo do adversário aqui na igreja de Pérgamo era destruir a doutrina da fé. Sim. Né? Quando a gente começa a falar das igrejas, a primeira ação do adversário é na igreja de Éfeso, que ele atenta contra a palavra. Ele atenta contra a doutrina do Pai, contra a figura do Pai. Mas atentar contra a doutrina do Pai não adiantava. Contra a palavra, esconder a palavra não era o suficiente, porque a palavra ela se revelava. Então ele passa para a igreja de Esmirna, onde o ataque começa a ser ao corpo, começa a ser a igreja, os membros da igreja, e ali tipifica o ataque ao filho. Só que também não era o suficiente, porque quanto mais servos morriam, quanto mais o corpo era atacado, mais servos se convertiam ao Senhor. Viam o amor que havia ao Senhor, viam, olha, que Deus é esse, que esses homens estão morrendo por esse Deus, eu quero servir a esse Deus. Então a palavra ela se multiplicava ainda mais na igreja de Esmirna. E não tendo tido sucesso nesses momentos anteriores, então o adversário ele passa a tentar atacar a doutrina da fé, atacar o Espírito Santo. Então ele começa a minar, ele começa a entrar dentro da igreja, porque, bom, se eu não posso esconder a palavra, porque a palavra se revela. Se eu não posso matá-los, porque mais ainda se converte. Então agora passa a destruir a fé, passa a vir o ataque para enganar, para tirar do homem, para tirar da igreja aquilo que é o projeto do Senhor e confundir com um projeto que era um projeto terreno. E eu lembro aqui o texto de Romanos 1,17 nos diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o ataque à fé era o ataque para matar o justo. Porque se nós vivemos da fé, quando a fé ela é minada, quando a fé ela é substituída, então tira-se a vida da igreja. E era o que o adversário tentava fazer ali, implementar dentro da igreja doutrinas que eram para essa vida, santos que eram para essa vida, imagens que eram para essa vida, e substituir aquilo que era Deus na vida da igreja. Eles queriam substituir a fé por alguma coisa palpável, né, o Douglas? É isso aí. O interessante no texto, né, que ele vai dizer: pois lá tem os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então primeiro ele lança o tropeço. Para quê? Para roubar. É a primeira coisa, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Então ele lança o tropeço para quê? Para roubar a fé. É a primeira coisa. É daquela coisa que é os detalhes, né? É pouca coisa. É de pouquinho em pouquinho, né? É aquele tropeçozinho pequenininho que você não percebe. Sim. E só vai minando a fé. Só vai minando. E ele vem para matar, que ele fala, para que comessem dos sacrifícios da idolatria. A igreja fiel, ela come maná escondido. A infiel que tropeçou, não. Ela está comendo o sacrifício da idolatria. Então ele mata o quê? A vida. Porque o maná traz vida. Ele mata a vida. E por fim ele vai destruir o quê? Ele vai destruir a salvação. Porque ele fala o quê? Para que comessem
para comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Por que é o se prostituir? É trocar o amor. Em Cantares, a igreja fiel falou que melhor é o teu amor do que o vinho. Aqui a igreja fiel, ela fez o quê? Ela se prostitui. Ela troca o amor. O amor do esposo não é mais melhor do que o vinho. Não, para ela não. Agora, o que importa para ela é o sacrifício de idolatria. São as coisas passageiras que não têm mais valor espiritual, né? Mas Por pode isso que ela é infiel. Porque ela trocou Jesus Cristo, no noivo, por outra coisa. Que ela colocou outra coisa no lugar do Senhor. Então o Senhor já não é mais o único meio de salvação. O Senhor já não é mais a única fonte de vida. Né? Ela tem outras fontes de vida, ela tem outros senhores, né? Ela tem outros meios de alcançar a salvação que não são Jesus. Então, quando você substitui Jesus, você perde o sentido da fé, né? Porque a fé é crer em Cristo Jesus como Filho de Deus. E a palavra diz assim, de fato, Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, quando atacou a fé, atacou, né, a crença que Jesus Cristo era o único caminho. Aí, então, houve a perda da salvação. Alexandre? O adversário ele busca a negação do Senhor. Tá? Só que o nosso Senhor ele é muito maior. Tá? A operação de Deus, pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus nas nossas vidas, é de uma grandiosidade tremenda. E o Senhor sabe todos os nossos passos, o adversário não. Tanto que ele intentou em um ponto, falhou, intentou em outro ponto, falhou. A tentativa vai ser sempre. A tentativa vai ser sempre, porque ele vai perseguir, destruir a perfeição de Deus. Só que ele não vai conseguir. A vontade dele é aquela que o Douglas falou, que o Rafael falou, matar, roubar e destruir. Não tem outra coisa. Agora, vamos fazer uma pergunta ao Douglas, como membro do grupo Ciência e Fé. Fala um pouquinho para a gente sobre a fé dentro da ciência, ou o inverso, né? Na ciência, nós temos lá o que chamamos de método científico, né? Então, não é fé, mas é uma crença, né? Então, no método científico, a partir da observação, né? A partir dos sentidos, então do ver, do ouvir, do tocar, né? Do comer, do paladar, nós passamos então a fazer o quê? A elaborar uma teoria, a partir dessa teoria eu vou para a prática, até que essa teoria vire uma lei, né? Então é totalmente dependente dos nossos sentidos, né? Daquilo que vemos, ouvimos. A fé não. A fé é aquilo que vem da quinta medida, né? Que vem da eternidade. Ela não depende dos nossos sentidos. Ela não depende. Nós não vemos, não ouvimos, mas nós sentimos. É o que transforma o nosso viver, né? É o absoluto. É a verdade absoluta que a ciência ela não entende. Ela não entende. E é por isso que sempre questiona, né? A fé que nós vivemos, mas nós sabemos do mistério que nós vivemos a cada dia, né? Até em Coríntios, se não me engano, vai dizer, né, que a palavra da cruz é loucura, né, para o mundo, né? Mas para nós que vivemos todos os dias, é o poder de Deus. Porque nós sabemos da transformação que essa verdade absoluta ela fez na nossa vida, né? No nosso viver, na minha vida, que a morte estava decretada, o Senhor veio, essa verdade absoluta, ela veio e me deu vida. Como que é possível para a ciência? É totalmente impossível. Mas para nós, né, é o poder de Deus agindo todos os dias, né? É esse maná escondido que a cada dia ele tem se revelado para nós. E a fé, então, humana, ela é relativa? A fé humana, ela é relativa. Ela é relativa. E a ciência nos comprova isso, né? Se eu olho o histórico da ciência, ela sempre vai mudando conforme o tempo, né? A tecnologia avança, muda. O que um cientista pensava, ela vai se atualizando, mostrando exatamente isso aqui. São teorias que são criadas conforme a tecnologia que tem-se naquela época e conforme a tecnologia vai se atualizando, vai se vendo que aquilo precisava de uma atualização, precisava de algo novo, precisava de um ajuste. Mas nós não. Nós sabemos, né, que a palavra do Senhor, ela permanece. É real, né? Ela permanece. Viva, né? Ela é viva. Então, a fé absoluta, que é a fé que nós temos no Senhor, é a mesma fé de Estevão, é a mesma fé de Antipas, daqueles que morreram nas arenas e daqueles que ainda virão, né? É isso aí.
Amém? É isso Amém. mesmo? Amém. Dentro da ciência e fé está tudo certinho. Amém. Amém. Pergunta, quer falar alguma coisa, Rafael? Não? Pergunta número 4, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 14. Qual a aplicação profética da figura de Balaão e o seu objetivo? Aplicação profética. Nós temos a resposta da Larissa Veiga, de Divinópolis, Minas Gerais. Vamos assistir e vamos voltar ao comentário. A figura de Balaão, profeticamente, representa a introdução da idolatria em meio à igreja. O texto diz: "Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem." A figura de Balaão é utilizada também como um símbolo profético para alertar a igreja dos perigos da corrupção espiritual e do pecado. Além disso, Balaão pode representar profeticamente aqueles líderes religiosos que estão dentro da igreja, mas promovem práticas de acomodação ao sincretismo religioso, a introdução de práticas pagãs dentro da igreja. Por isso, em Apocalipse, a figura de Balaão representa um perigo à pureza e à santidade da igreja. A paz do Senhor Jesus. Bem, Alexandre, aplicação profética da figura de Balaão. Sim, isso vai nos falar de idolatria. Sim. Né? Porque Balaão, a história de Balaão é muito interessante. Né? Porque Balaão era midianita, ele tinha acesso ao Senhor, o Senhor falava com ele, né? E a gente vê ali em Números 22, né, como foi toda a ação de Balaão em relação ao povo do Senhor. Né? Ele vai perguntar ao Senhor uma vez o que fazer, porque ele foi convidado por Balaque, ele foi chamado por Balaque, por medo de Balaque, né, para que amaldiçoasse aquele povo que estava passando por ali, que era o povo do Senhor. E ele consulta o Senhor. E o Senhor diz a ele que não fizesse mal àquele povo, né, e que não lançasse maldições sobre aquele povo. Só que o Senhor já havia falado uma vez. Teria sido suficiente. Né? O Balaão ele começa a entrar, né, a deixar os seus sinais de tropeço junto a Balaque para derrotar Israel, derrotar o povo judeu, quando ele retorna ao Senhor. Por quê? A palavra nos fala que houve o erro do prêmio de Balaão, a cobiça do prêmio de Balaão. Né? Ele se vê tentado pela parte financeira, então ele volta ao Senhor para perguntar de novo. Uma resposta que ele já tinha: não, você não vai fazer. Né? Mas você quer ir com eles? Vai. Aí a palavra diz que então o Senhor se ira contra Balaão. Mas por que, se o Senhor mesmo mandou ir? Porque a resposta dele deveria ser: não, eu não vou. O Senhor já falou que não é para fazer, eu não vou fazer. Né? Então entra a teimosia, a idolatria que foi lançada ali. Idolatria é nós, os seres humanos, nós somos criados para louvor e adoração do Senhor. Então o lugar que tem no nosso coração é para o Senhor. Quando nós tiramos o Senhor e substituímos por qualquer outra coisa que seja, está ali a idolatria. Tá? E nós vemos em Mateus 22, 37, quando os fariseus perguntam ao Senhor Jesus qual era o maior mandamento, o que mais de maior se poderia fazer. A instrução do Senhor Jesus foi simples, né? Ele diz, Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Não é? Então ali, Balaão entrou na idolatria. A idolatria aos interesses pessoais, financeiros inclusive, né? Retirando a palavra do Senhor que ele já tinha, a ação que ele poderia ter do Senhor sobre a sua vida, né? Para entrar com o interesse dele. Para entrar com a corrupção, não é? Com a parte imoral da vida, né? Você, Douglas, completa para a gente. Amém. É o interessante, né? Como já falamos na pergunta 3 anterior, Balaão ele vai introduzir a idolatria, né? Como nós vimos que profeticamente a igreja de Pérgamo também está correspondendo à parábola, né, do grão de mostarda. Porque quando ele introduz a idolatria, é o momento em que a fé é exteriorizada. Né?
é o momento ali onde a igreja, né, todos passam a ser parte da igreja. Agora, a fé que antes era interior nos fiéis, né, era interior na igreja de Éfeso, agora, pelo homem, ela passa a ser exteriorizada, né? Então, agora, o homem passa a ter lugar ao invés do próprio Senhor Jesus, né? Porque na igreja de Éfeso, o que importava era o Senhor, acima de tudo, né? É ser fiel até a morte. Mas agora, com Balaão, com a doutrina de Balaão, com essa idolatria, agora não. Agora é o homem. Troca-se a imagem do Senhor, agora pela imagem de homens, né? Pela imagem de santos, né? E o interessante lá em 1 Pedro, no 7, capítulo 1, verso 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache um louvor e honra, e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Ou seja, a fé, né, ela tem que ser como um grão de mostarda, é o interior, né? Não vemos, e no momento em que nós não vimos, o Senhor ele se revela a nós, né, a cada dia. Nesse momento com Balaão, estava vendo uma troca disso, né? Estava vendo uma troca. Então agora o que importa é o homem, o que importa agora é a carne, não é mais o Senhor Jesus, agora é somente as coisas passageiras, né? Como já falamos antes, né? Perdão, na fé que é uma fé relativa. Né? Amém. Balaão, então, ele é um símbolo profético de um alerta da igreja, não é isso? A figura, é um alerta sobre a idolatria, sobre tudo aquilo que não levava a nada, é isso? É isso aí. E da mesma forma que aconteceu antes, hoje também acontece, né? Que são os falsos doutores, querendo trazer falsas doutrinas, homens que apostataram da fé, assim como o próprio Balaão, e ele quer trazer essa distorção, né, na doutrina para quê? Isso gera o quê? É a morte das ovelhas, né? Como aconteceu lá com a revolta de Absalão contra Davi, né? Gera a morte das ovelhas. Amém. Rafael? É isso aí. A questão da idolatria é porque dentro da igreja, quando entram essas coisas, quando Balaão ele começa a introduzir esses tropeços, então começa a tentar misturar aquilo que é do Senhor com aquilo que é do mundo. E essa mistura, ela não acontece. Aquilo que é santo não se mistura com o que é profano. Aquilo que é luz não se mistura com as trevas. E a igreja, ela é o quê? Ela é uma igreja que ela é purificada, é uma igreja que é santa, é uma igreja ataviada à espera do esposo. Então não pode ser uma igreja contaminada de idolatrias. Não pode ser uma igreja contaminada com aquilo que é dessa terra, mas uma igreja que tem que ser cheia do Espírito Santo. Uma igreja que tem que ser cheia daquilo que é eterno. E eu quero citar um texto aqui de Neemias 13, Neemias 13:7. Fala assim: e vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e ordenando-o eu, purificaram as câmaras e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Então Neemias ali, ele vê justamente isso, a introdução daquilo que era do homem dentro do templo de Deus, dentro daquilo que era o projeto do Senhor. E isso para a igreja, o que fica para a igreja nesse momento é o discernimento. A ação do Espírito Santo como discernimento para, olha, isso aqui é do Senhor, esse é o projeto, essa é a voz do Espírito falando, isso aqui não é. Então é o discernimento da palavra, o discernimento do que acontece, porque quando nós vemos a idolatria, a atitude é essa. A atitude de Neemias, tirar para fora da casa de Deus aquilo que são os móveis de Tobias. Então os móveis de Tobias ficam para lá. Quando o homem ele toca na arca, ele é fulminado na hora. Mas dentro da casa do Senhor, dentro do projeto, só cabe aquilo que é santo. Só cabe aquilo que é eterno. É uma ação imediata. Isso. Não é isso? Se você deixar um pouquinho mais, vai minando, daqui a um pouco fica e passa a ser, os móveis passam a ser utensílios da casa do Senhor. Quer falar uma coisa, João? Eu gostaria de citar um texto que fica lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 2, diz assim:
Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, aqui mostra a respeito da fé. A fé é um dom de Deus, que ela vem através do Espírito Santo. Então, tudo que é gerado na nossa vida é gerado pelo Espírito Santo. Quando nós substituímos aquilo que é do Espírito Santo por qualquer coisa, voltamos da onde fomos tirados. Fomos tirados, né, de ídolos mudos, onde éramos guiados, né, pela nossa razão, pela nossa inteligência, né, aquilo que nós críamos, aquilo que nós pensávamos, como nós agíamos, aquilo que nós queríamos. Fomos tirados dali e colocados no projeto de Deus. Agora não é mais o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, não, mas agora é o Senhor Jesus no centro da minha vida. E só pode dizer Senhor, Senhor, aquele que é cheio do Espírito. Maravilha. E é interessante, né, mas só complementar aqui, que antes era guiados, né, por ídolos. Mas agora quem nos guia é o Senhor. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos guia na revelação de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o centro. Só Ele. Para Ele, por Ele. Né, são todas as coisas. E é o que Davi vai falar no Salmo 23, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Mas nada vai faltar se o Senhor não for o seu pastor. É isso aí. Tem que ser o pastor. Ele tem que ser o centro de tudo, né? As pessoas esquecem isso, né? É muito fácil falar, né? Mas se esquece que ser o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo aquilo que vem atrás é porque o Senhor é o nosso pastor. Eu só queria citar que idolatria é tudo aquilo que substitui Jesus na sua vida. Substitui a figura de Jesus na sua vida. Substitui o projeto de Deus. Com certeza. O projeto de salvação. Qualquer coisa que substitui Jesus na sua vida e o projeto de salvação é idolatria. Amém. Pergunta número 5. Qual o pretexto usado por Balaão e o que ele queria quando negou a profecia? Então, interessante entendermos isso. Gustavo Cordeiro de São Gonçalo, Rio de Janeiro, vai nos responder. Amém? Amém. Nós podemos ver que Balaão ele trocou o valor da profecia pelos valores materiais. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, diz que ele amou o prêmio da injustiça. E Judas 1,11 fala do engano do prêmio de Balaão, ou seja, ele estava focado num prêmio terreno. Mas a igreja ela é focada num prêmio que é celestial. Como diz Filipenses capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E esse prêmio não é enganoso para nenhum de nós. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Rafael, vimos a resposta do Gustavo Cordeiro. Qual é a resposta que você tem, ou acréscimo sobre a resposta dele? Como nós já vimos dizendo aqui, né, Balaão ele troca o valor da profecia pelo valor daquilo que é material, por aquilo que é dessa terra. Então, para Balaão, não é mais interessante pelo que vem do Senhor, aquilo que é revelado. Para ele interessa o que beneficiaria Balaão aqui. A gente vê aqui, né, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. E por que Judas diz isso, né? Porque quando entram pelo caminho de Caim, o que Caim faz? Caim ele pega aquilo que é dessa terra, o fruto dessa terra, e oferta o fruto da terra ao Senhor. Então, a igreja infiel, que é a igreja que se perde ali pelos caminhos de Balaão, pelos tropeços de Balaão, que segue a doutrina de Balaão, ela começa a trocar esse valor. Começa a trocar o valor da profecia, começa a trocar o valor do sacrifício pelo valor daquilo que é dessa terra. E querem ofertar o que é dessa terra ao Senhor. E aí ele continua: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, que fez a mesma coisa, substituiu o que era eterno pelo que era terreno, e pereceram na contradição de Coré. Que Coré, ele falava que Deus já não falava só por Arão, mas falava por todos. E ali ele começa a substituir a figura do Espírito Santo. Então agora não é mais, Deus não se revela de uma única forma. Deus não fala só por meio do Espírito Santo,
mas ele vai falando por outros meios. E aí começam as idolatrias, começam as figuras, os santos, e começa a trazer ali outras formas que supostamente Deus falava, tentando substituir a figura do Senhor, né? Amém. É interessante, né? Nós estudamos também sobre Ananias e Safira, Sim. né? Que eles realmente fizeram basicamente isso que Balaão fez, né? Toma aqui, né? O dinheiro, ora por mim para que eu também possa batizar, né? O Espírito Santo, posso fazer isso que vocês fazem, mas para quê? Para conseguir mais dinheiro. É sempre voltado para o material, né? E a palavra fala, novamente em 1 Pedro, né? No capítulo 1, no verso 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós não precisamos, né, de nada que é material, nada que é do homem, nada que está nas 4 medidas do universo, mas a única coisa que nós precisamos, né, é a eternidade. É um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, né? O que Judas não entendeu também, né? Andava com o Senhor Jesus, viu os milagres, as operações, mas trocou por poucas moedas, né? Tudo isso. Então, que nós a cada dia possamos valorizar, né, esse sacrifício, né? E quando você fala em Ananias e Safira, você vê ali o comprometimento, né? Ananias fala, combina com a esposa, os dois morrem em menos de 4 horas, né? É porque não tem salvação, né? Quando você vai contra, né, aquilo que é o Espírito Santo, você não tem mais volta, não tem mais volta. Não tem mais volta. Está decretada a morte, tanto material quanto espiritual. Não tem mais. Não tem mais. Mas alguma coisa, Alexandre? É o sacrifício perfeito, né? O sacrifício perfeito é o sacrifício de sangue. Porque no sangue é que é a vida. Né? Quando a gente analisa a oferta de Caim, a oferta de Abel, você ir ao campo, trazer frutas, verduras, é fácil. Mas imolar o animal, derramar o sangue, só como os irmãos falaram, né? Foi provido pelo Senhor um Cordeiro Eterno, que verteu o sangue, vida, por nós. Caim fala do esforço humano, né? Cuidar da horta, cuidar das coisas naturais. Só o sangue de Jesus. Joia? Eu queria citar que hoje acontece a mesma coisa. Com certeza. Né? Porque o próprio Pedro, lá na segunda carta que ele escreveu, ele profetiza sobre isso, né? Profetiza sobre o que aconteceu na igreja de Pérgamo e profetiza sobre o que acontece também hoje. Porque a palavra diz assim, capítulo 2, verso 1: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduziram heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então o ataque é contra Jesus, né? A fé é em Jesus. Então quando você substitui Jesus, você nega, né, aquele que morreu por ti, que te resgatou. E a palavra continua dizendo assim, e muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Que nós estamos vendo hoje, né? O caminho do Senhor, a verdade, a vida, Jesus é o caminho, a verdade, a vida, tem sido substituído por outras coisas. A palavra continua dizendo assim, movidos por avareza, ou seja, dinheiro, o prêmio de Balaão, eles explorarão vocês com palavras fictícias, né? Aquilo que não vem da eternidade, não é do Senhor, é palavra somente, né? Autoajuda, outras maneiras de você convencer o homem, né? Não vem da eternidade. E diz assim, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não cai no esquecimento. Ou seja, o Senhor vem batalhar contra aqueles que seguem esta doutrina, né, de Balaão, e por tropeços para o povo, né, os servos do Senhor, o prêmio, né, que é o prêmio de Balaão, a contradição de Coré. O Senhor vem batalhar com a palavra, né, a palavra revelada. E a condenação não tarda, né, porque todo aquele que nega o Senhor Jesus, né, já está condenado. Mas alguma coisa? Só interessante de completar que ele trocou, né, tudo isso pelos valores materiais, né? Nós não temos trocado. Né? Assim como aquela viúva pobre, que ela deu
a última reserva que ela tinha, né? 2 valores, 2 moedas. Mesmo assim ela foi lá e entregou tudo, né? Diante do altar, né? E assim tem que ser a nossa vida, né? Quando nós entregamos tudo ao Senhor, não importa para nós mais o mundo, não importa os valores terrenos, mas então a partir daquele momento ali na vida dela, quando ela entregou tudo, ela passou a ser dependente. E o Senhor faz questão de mencionar ela, assim como mencionou Antipas, Estevão, e assim tem que ser conosco, né? Que possamos a cada dia entregar tudo e sermos dependentes do Senhor. Que é Ele que vai guiando a nossa vida, Ele vai nos dando o maná, e Ele vai nos dando tudo, né? E nesse mês da oferta voluntária, né? É o mês da dedicação. Da dedicação, né? É você se entregar ao Senhor, é evangelizar, é falar sobre a questão das trombetas e festas. O momento agora é esse. É isso. E é aquilo, né? Os valores que ela tinha não eram valores dela, né? Não. Assim como a igreja fiel. Os valores que nós temos, 2 principais, é o quê? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Esses são os maiores valores que nós temos, né? Amém. Rafael? Uma última colocação aqui é justamente sobre isso. Lá atrás, quantos foram levados pelo engano do prêmio de Balaão? Porque o prêmio de Balaão que ele tinha para o povo era isso, era o engano. E hoje, como o pastor Jânio falou, quantos não são levados por esse mesmo prêmio, pelo prêmio de Balaão, pelo engano das coisas para essa vida, de uma palavra que traz sustento para essa vida. Existe uma igreja infiel que até hoje ela é levada pelo engano desse prêmio. Mas há uma igreja fiel que é diferente. Há uma igreja fiel que ela prossegue para o alto. E o prêmio não é o engano, mas o prêmio é a soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. E a igreja fiel ela segue por esse prêmio. Amém. Pergunta número 6, lendo Mateus capítulo 13, verso 31, comparando a fé com o grão de mostarda, qual o resultado da semente que o homem plantou, pegando ela, semeou no seu campo? Faça uma aplicação da resposta e a experiência da fé. Nós temos aí Marcelo Lucas, de Minas Gerais. Vamos assistir, depois voltamos. Resposta à pergunta 6. O homem que lança o grão de mostarda no seu campo tem como resultado uma planta sem frutos, uma planta de estatura de apenas aparência. Assim também, quando o homem lança da sua fé, visando apenas essa vida, apenas o benefício próprio, tem como resultado uma vida de aparência e sem experiências com a doutrina e com o evangelho. Amém? A paz do Senhor. Bem, Jones, vimos aí a resposta do Marcelo Lucas, sua contribuição. Bom, eu queria dizer que quando o homem lança a mão da palavra e lança no campo dos seus interesses, aquela palavra ela não dá fruto. Ela pode dar uma árvore com boa aparência, bonita, grande, mas não dá fruto. A palavra que vem do Senhor Jesus, o semeador, ela cai em boa terra, que é o nosso coração, e a Bíblia diz que ela dá fruto a 100, 60 e 30. Portanto, quando o homem lança a mão daquilo que é do Senhor para seus interesses próprios, a fé que é intrinsecamente no Senhor Jesus, que vem do Espírito Santo, ela não gera fruto, ela simplesmente morre. Né? Gera morte, é Ananias, é Safira, né? Exatamente. É a mesma coisa, né, Douglas? É porque a fé é um mistério, né? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como o homem, ele pega e se coloca nos seus interesses, ele para de ouvir a palavra de Deus. Essa fé, ela para de crescer, ela para de ser cultivada. Não brilha mais, né? Então aí a única coisa que acontece é o quê? É a árvore que cresce. Ela pode crescer, né? Muito bela, né? É uma religião que cresce, né? Com coisas agradáveis para o homem, né? Você não precisa mudar o seu costume, as coisas que você tem, vamos fazer obras sociais, só que isso não gera salvação. E não gera Não fruto. gera vida. Não gera. Então essa que é a diferença, né? É belo para os nossos interesses humanos? Pode até ser. Mas salvação não gera, porque a fé é um mistério que ela tem que estar intrínseco. É vivo dentro de nós, né? Não externo. Não é um homem que aparece, não. É o Senhor resplandecendo através das nossas vidas, né? E nós vemos isso hoje, né? Quantos lançam a semente nos interesses próprios e só tem beleza exterior, né? Exterior nada. É importante notar também que a Bíblia diz que a árvore que não dá bom fruto, ela é cortada. Cortada e lançada na Ou seja, na vinda do Senhor Jesus,
Aquela árvore que não deu bom fruto, né, ela vai ser, ela não vai para a eternidade, né? Mas aquela que dá bom fruto, que ela é gerada pelo Espírito Santo, né, é a palavra do semeador, que é Jesus, essa dá bom fruto. E essa é levada à eternidade. Rafael? Essa semente, quando ela é semeada no campo do interesse pessoal, o que acontece é isso. Começa a crescer ali a razão, né? Uma árvore que ela é o crescimento do homem e não do Senhor. E a palavra nos diz que importa que ele cresça e nós diminuamos, né? O que tem que aparecer não é aquilo que eu faço, não é como eu acho que as coisas devem ser, não é como eu tenho me permeado, como que eu tenho que viver, mas o que tem que aparecer é a obra do Espírito Santo, é a obra do Senhor, é o Senhor que tem que aparecer. E quando isso não acontece, quando que aparece essa árvore, então as aves do céu elas começam a se alinhar ali, né? As mesmas aves que na parábola do semeador comem a semente, comem a palavra. Então ali as aves do céu, que simbolizam o adversário, começam a encontrar morada naquela árvore. Então quando a semente ela morre, ela é plantada no campo do interesse pessoal, ela morre e cresce a árvore, então o adversário ele encontra uma morada, ele encontra um lugar para quê? Para começar a levantar outro Balaão, outra pessoa para lançar tropeços, para falar aquilo que não é eterno e confundir, né? Quando na verdade o que deveria estar crescendo ali era uma fé interior e quem deveria crescer era o Senhor que deveria aparecer. E é interessante, né, que para a igreja infiel que troca esse mistério acontece isso, mas para nós não. A fé, como o pastor falou, né, que é a palavra de Deus que foi plantada no nosso coração, né, esse maná revelado, essa palavra revelada, é como a palavra fala, né, é luz para o nosso caminho, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, nós a cada dia não estamos sendo guiados segundo a nossa razão, a nossa vontade, mas nós estamos seguindo o caminho que o Senhor tem nos revelado, né? É ouvindo a voz do Senhor, como o texto da palavra fala, né? O lema do ano, a cada dia nós estamos seguindo a direção do Espírito Santo, que é a única coisa que importa para nós. Com certeza. Não importa dinheiro, não importa aquilo que o homem tem a oferecer, não. O que importa é aquilo que o Senhor tem nos guiado rumo à eternidade. Alexandre, quer falar alguma coisa? Como foi a palavra do Senhor, né? Houve um tempo em que eu me cingia e fazia o que eu queria, ia onde eu queria, né? Mas há um tempo onde outro me cingirá e eu irei até onde eu não gostaria de ir, né? Mas nós vamos pela palavra do Senhor. Caminho da eternidade. Bem, pode queria falar. citar só a questão da graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a salvação ela vem do bom semeador, daquele que lançou a palavra, que é Jesus Cristo. Então, ele deu a sua vida por nós, e só através da vida, só através dele que nós alcançamos salvação. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor. Pela graça sois salvos. E aí, mediante a fé, que é uma ação do Espírito Santo. Se nós negamos o Espírito Santo, se nós negamos a ação dele, então a fé morre na nossa vida e sobra o quê? Sobra interesses materiais, com certeza. interesses humanos. Aquilo que é carne, aquilo que é razão, aquilo que não leva à eternidade, porque não vem do Espírito Santo. E é interessante também, né, pastor, que nós temos que ser agora multiplicadores desse mistério, né? Temos aí o Trombetas e Festa, que vai ser no próximo mês, né? E nós temos que levar também essa preciosa semente, né? Como o Salmo diz. Né? Mês passado a evangelização das crianças. E agora nós vamos entrar num momento muito especial, que é as crianças. Vamos cantar um hino com as crianças, depois nós voltamos. Amém? Jesus virá, em breve virá.
Glória a Deus, né? Amém. As Glória a crianças Deus. cantam Glória ao nome do Senhor. e o Senhor vai operando, não é isso? Amém. Pergunta número 7, eu não vou fazer a pergunta porque a mãe da Ana Clara, lá de São Gonçalo, já faz. Então, Ana Clara Feijó, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Benjamin Gonçalves, de Natal e Isabel Chagas, de Pernambuco. Nós vamos assistir os vídeos e depois voltamos. A promessa do Senhor, ao que vencer, é ter seu nome escrito no livro da vida. Lucas capítulo 10, versículo 20 diz assim: Alegrai-vos antes por estarem os nossos nomes escritos nos céus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse capítulo 2, no final do verso 17, comparando com Lucas capítulo 10, verso 20, qual a promessa do Senhor ao que vencer? A vida é a resposta, a vida é eterna. Deus nos concedeu a palavra revelada. Deus nos deu perdão e nos dará novo nome no livro da vida. Pai do Senhor Jesus. No Apocalipse, capítulo 2, no final do verso 17, comparado com Lucas, capítulo 10, verso 20, qual é a promessa do Senhor ao que vencer? Escrevendo nosso nome no livro da vida. Amém. Nenhuma bênção, né? Você vê as respostas, as crianças querendo glorificar o Senhor, e elas fazem isso com todo empenho, não é isso? É verdade. Vamos então à pergunta da acessibilidade. Eu também não vou fazer a pergunta, porque a mãe do Josué Ribeiro, lá de Montes Claros, faz. Josué Ribeiro, Montes Claros, Cláudio Eugênio de Rolândia, Paraná, se eu não me engano, e Joana Vaz, de Caravelas. Nós vamos assistir a pergunta e eu queria que os irmãos prestassem bem atenção na dona Joana, lá de Caravelas. É uma coisa que nós precisamos sempre fazer, o cuidado da acessibilidade com os idosos. É verdade. Qual é o alimento que Jesus dá à igreja para a vida eterna? Ao vencedor da lei do maná escondido, Jesus no pão da vida. Lendo Apocalipse, capítulo 2, verso 17, e João, capítulo 6, versos 48 e 49, qual é o alimento que Jesus dá à igreja para a vida eterna? O pão da vida é Jesus. A paz. A paz do Senhor, Jesus. Lendo Apocalipse 2, 17, João 6, 48 e 49, qual o alimento que Jesus dá à igreja para a vida eterna? O alimento da igreja para a vida eterna é Jesus. Ele é o pão da vida. A paz do Senhor. Amém. Amém. Aquilo que eu falei, né? Prestar atenção na dona Joana, papelzinho na mão, ela lendo, glorificando ao Senhor. Nós estamos encerrando o nosso programa. Mas antes de encerrar, eu queria, Joana, que você falasse um pouquinho sobre a evangelização do mês passado das crianças. Como é que foi lá em Caleme, que eu conheço bem? Se eu não me engano, numa evangelização, nós evangelizamos um time de futebol de crianças lá. Amém. Foi muito interessante porque a igreja de Caleme ela tem uma característica por receber muitas crianças, né? Ela fica num bairro e as crianças vêm sozinhas, sem os pais, e elas evangelizam, elas convidam, e elas saíram ao campo para convidar, né? E no sábado anterior à evangelização das crianças no domingo, nós saímos com um grupo de irmãos da igreja para convidar, para evangelizar. E um dos adolescentes trouxe uma mensagem no campo de futebol também. Né? Ali tinha uns garotos jogando bola, nós abordamos eles, né? E um dos adolescentes trouxe uma mensagem e fez o convite. E a mensagem que ele trouxe é: ao quão bom e quão suave né? Que os irmãos vivam em união. E também ele falou sobre o convite, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o resultado à noite, né? No domingo à noite, à tarde, foi maravilhoso. Né? Tivemos experiência de salvação, vidas se alegrando e uma grande festa na igreja. Né? Aleluia, né? Graças a Deus o Senhor tem operado, né? E o Douglas esteve lá no campo de futebol, né? Estive lá no Caleme também. É interessante, Jane, que a sua igreja fica na base do morro, né? Sim. As crianças, elas descem para a igreja sozinhas. Uma coisa que eu vi no Evangelho Sem Fronteira foi isso. Amém? Amém. Alguns avisos: grave seu vídeo e envie as participações.
Rafael ainda não vi nenhum vídeo dele. Não é isso? Só vejo do Douglas. Se inscreva no canal, ative as notificações. Um momento muito importante é lembrar que no dia 1º de dezembro nós temos a 4ª edição do Trombetas e Festas. Agora, daqui para frente agora é trabalhar. Se cada um levar um, a igreja nossa enche. Não é isso? Amém. Já saiu já o material todo, de adesivo, todas a parte de mídia. E nós queríamos que você seguisse a nossa rede social. Eu queria fazer um pedido a você, Jane. Leva a sua igreja a assistir esse programa e dá um like. É muito importante, porque o YouTube fornece o nosso produto depois que você dá um like, a quantidade suficiente. Muitas pessoas somente veem, mas não dão um like. É muito importante. Daqui um pouco, às 19 horas, nosso culto. Jane lá em Caleme, né? Isso, exatamente. Evangeliza lá, dê a todos o link do nosso culto à noite. Amém. E às 20 horas no YouTube. Amém? Amém. Amém, Douglas? Amém. Dá um abraço lá no pessoal do Ciência e Fé, no Júlio Fraga, por mim. Rafael, obrigado. Jane, obrigado. Alexandre, como sempre, conosco, né? Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, semana que vem estaremos juntos. Amém. Música